Vamos abrir a palavra na carta aos Efésios. E vamos ouvir o que o Espírito de Deus tem a nos ensinar e a nos dizer. Carta aos Efésios, capítulo 6. Pastor, a senhora não vai dar aquela introdução que a senhora sempre dá, faz uma pergunta, faz uma observação, né? Não seja por isso, que não nos cansemos de ouvir sempre as mesmas palavras de Deus. Amém, Jesus? Ele sabe o que fala e sabe o que faz. Carta aos Efésios, capítulo 6. Nós estamos no versículo 12, mas vamos aqui no 10, né? No demais, irmãos meus, olha a linguagem do apóstolo Paulo. Obviamente, né, a observação tem de ser feita de que a epístola foi escrita aos cristãos, né? Irmãos em Cristo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É muito bom lembrar sempre isso, irmãos. Quando o cristão enfraquece, ele erra o alvo, mas erra feio. É na fraqueza espiritual que vem os pensamentos, que vem às vezes muitas murmurações, e muita gente esfria com Deus, e sem perceber, não é? Vai realmente se afastando de Deus. Isso é perigoso demais. Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E mais ainda, irmãos, a pessoa depois que aceita Jesus, ela tem que vigiar para crescer espiritualmente, alimentar a sua fé e jamais voltar a viver naquele marasmo ou no natural, como antes de conhecer Jesus. O conhecimento de Cristo, aceitar a Jesus, é o ponto inicial da nova história. Então, o Espírito Santo diz assim, não é? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas. Nós temos que ouvir bem as palavras de Deus para trabalhar o nosso ser. A mudança na vida, qualquer cristão, a mudança começa dentro. Então, cuidado com o enfraquecimento, cuidado com a fraqueza espiritual. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, toda, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso é uma realidade, não é? Às vezes o cristão ele entra numa euforia evangélica e esquece do mundo espiritual que o cerca. Satanás é sagaz, bandidão, está sempre tentando atingir o cristão. E o cristão tem armas espirituais contra Satanás e todas as forças demoníacas. Mas observa aqui, tem que se revestir de toda a armadura. Eu falava ainda há pouco, que o Espírito Santo não colocou na Bíblia nada que não seja importante. Então nós devemos observar bem, atentar para as peças da armadura. Estudamos sobre o capacete. O capacete é da salvação. Então temos que vigiar todo o pensamento que passa na nossa cabeça. E muitas vezes o pensamento vem de mansinho para jogar a gente para baixo. E a gente não percebe, tá? Que o imundo está ali por perto para tentar nos derrubar. Então é preciso manter esse capacete firme em todo o tempo, ou seja, não deixar que pensamentos ruins, pensamentos nem de pecado e nem de fracasso, nem de derrota, não é? Você vê que o diabo tentou Jesus e uma das tentações foi, levou Jesus no pináculo do templo, lança-te daqui abaixo, se joga lá embaixo. Então, tudo isso nós temos observado, não é? Então, contra as astutas ciladas. Cilada é aquela armadilha que está preparada que ninguém vê. Então, Satanás é bandidão, mas Jesus, ele trabalha para que nós caminhemos em caminhos seguros, de paz, amém? Santidade, de poder. Versículo 12, então esse é o ponto-chave. É a segunda semana que estamos observando o versículo 12. Vamos juntos? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não canse de ouvir isso não, tá? Não canse não. Nós estamos, o advento da internet mudou completamente o comportamento da sociedade, em grande parte, né? Grande escala, a maioria. E muita gente, não, que vamos avançar, tarará, tarará, e não para observar, tá? Muitas vezes, aquilo que as pessoas chamam de detalhe é que faria toda a diferença. Toda a diferença. Você observa nesse versículo 12, nós temos aqui 4 vezes a palavra contra. A primeira, você observa comigo, 4 vezes só no versículo 12. Porque não temos que lutar contra, aqui é a primeira. A primeira palavra contra, temos aqui um não. Não temos que lutar contra a carne e sangue. Bom, o Espírito Santo já deu a ordem aqui. Disse, ó, nós que somos de Jesus, não vamos lutar contra o ser humano. Ué, quer dizer que o ser humano apronta e não podemos lutar contra ele? Deus não está dizendo propriamente que não pode lutar contra ele. Se você tem um direito, tá? Se você tem um direito retido, se tem alguma coisa, vamos dizer, acertar com alguém e receber alguma coisa, o melhor caminho, né? É o poder judiciário. Deus está dizendo não luta contra. O que a gente vê aqui? Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Tá bom. Começam pequenas desavenças entre marido e mulher. Os dois são de Jesus, ou um é de Jesus, e não percebe que por trás daquele início de contendas há um plano para que as contendas cresçam, as brigas se tornem fortes para acabar com uma separação. Houve um plano lá atrás. E aí? Não temos que lutar contra. Às vezes não é marido e mulher. São irmãos, irmãos biológicos, irmãos de sangue, irmãos de criação. Enfim, às vezes não são irmãos, não são familiares. Se alimentar uma contenda, vai alimentar demônios. Vai dar espaço. Então, nós temos aqui um não contra. Esse primeiro contra, temos um não. Não lute contra. Então, vamos aqui aprender e entender o que é espiritual. Não temos que lutar contra. Às vezes, irmãos, uma pequena contenda entre vizinhos. Quantas vezes já se ouviu nos noticiários? Briga de vizinhos que acabaram em morte porque contendas foram alimentadas. Bate e rebate, ofensas. E vai. Joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá. Não temos que lutar contra a carne e sangue. O cristão, quando surge em situações adversas, ele traz a palavra. Por isso nós temos que nos esforçar e aprender. Jesus disse, aprendei de mim. Quantas... Aí você vai dizer, mas até não precisa de contenda. Uma briga de trânsito entre desconhecidos. Muito boa observação. Por quê? Você vai ver tudo isso na Bíblia. Deus não deixou nada de fora. Nós somos observados pelo mundo espiritual, irmãos. Somos muito observados. Muito. O Senhor Deus, ele diz com toda clareza, os olhos do Senhor estão sobre os justos. E o mundo? O Espírito Santo diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é o quê? Perfeito para com ele. No Salmo 101, o Espírito Santo diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Já temos ali mais uma vez os olhos do Senhor Deus, o Criador, percorrendo todo o planeta.
a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, são poderes e prerrogativas únicas da Trindade Santa. Então os olhos de Deus percorrem a terra observando, só que Deus vai lá dentro de cada um. Às vezes o cristão cai numa cilada, numa inocência tão bobinha, e quem lucra com isso é o inferno e o céu perde. Porque às vezes o cristão, ele cai numa cilada, quando o nome de Jesus deveria ser glorificado. Quando o cristão sofre, isso é terrível para Deus, porque Deus é um Pai amoroso. O nome de Jesus pesa sobre nós para honrá-lo, para servi-lo, para darmos testemunho de vida da sua presença em nós. Muito bem. Então, atenta bem. São 4 vezes a palavra contra. Somente a primeira é que tem um não. Não temos que lutar contra carne e sangue. Mas sim, aí vem o segundo contra, agora dentro do sim. Então vamos lá. Mas sim, contra os principados. Então nós temos que lutar, combater principados, forças tenebrosas dos ares, contra as potestades, poderes também dos ares. Então já temos aqui o terceiro contra. Depois vem contra os príncipes das trevas deste século, e a quarta vez, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha que combate tem de ser combatido. Quando o cristão é passivo, irmãos, ele cai em ciladas com muita facilidade. Temos falado bastante sobre provocações. Tem gente que, apesar de se converter, ainda não conseguiu trabalhar o seu espírito, o seu interior, para refletir antes de agir, antes de uma tomada de posição ou de um ato impulsivo, impensado. E são pessoas assim que caem em ciladas com muita facilidade. Somos muito observados pelo mundo espiritual, principalmente esses espíritos dos ares. Que isso, pastora? Satanás, ele começa muitas vezes com pequenas encrenquinhas, porque ele sabe que é exatamente aquele ponto fraco, que não aguenta nada. O outro vai relevando. Mas vamos lá. Mas Satanás quer explosões. Ele quer destruir o casamento, ele quer destruir relações familiares, ele quer destruir pessoas, seja lá como for. Então, encrencas assim, tá? Você ouviu falar que seu colega de trabalho, em quem você confiava tanto, te jogou lá embaixo, para se engrandecer diante do amigo, falou mal de você até a alma. Você sobe uma ira dentro de você, você fica revoltado, e aí logo vem na mente as falhas daquele amigo e você solta também. Ah, isso é normal, pastor. Isso é normal para o mundo, não para os filhos de Deus. Que isso, pastora? Qualquer contenda alimentada, combate e rebate, vai alimentar demônios. Vai criar uma ponte, e isso não vai terminar bem, se não houver uma ação espiritual séria, colocando a palavra de Deus em prática. Então vamos lá? Aqui é a nossa base, né? Segunda semana que a gente está em Efésios 6:12. E 13ª semana da armadura. Então vamos lá? Marca aqui, vai comigo em Provérbios, capítulo de número 26, versículo 20. Livro de Provérbios, capítulo de número 26. Versículo 20.
Quem lê comigo? Vamos juntos? Vamos atentar bem? Sem lenha, o fogo se apagará. E não havendo maldizente, se você só se prender ao mundo físico, você vai dizer, não. Quando eu escuto que alguém fala mal de mim, eu solto lá umas besteirinhas, mas isso passa. É que você não atentou para o mundo espiritual. Observa bem. Sem lenha o fogo se apaga. A maledicência é como lenha na fogueira, alimentando a fogueira. E aí? Bom, então alguém veio e trouxe isso. O fulano falou que você faz besteira. Pô, nunca falou na minha cara, nunca falou isso. É saber de uma coisa, um tremendo hipócrita, e faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não tem ninguém por trás disso, nenhum plano espiritual maligno do diabo para criar um ódio no coração e um plano lá para frente ou ali para frente. É isso que tem que se pensar. Por que essa palavra aqui? Sem lenha, o fogo se apaga. Não havendo maldizente. Não havendo maldizente, cessará o quê? A contenda. Então vamos lá. Mas pastora, que arma eu vou usar para isso? Se mexe com o meu interior, mexe com os meus ânimos, mexe com a minha dignidade. Você está disposto a seguir Jesus? Levanta-se a mão direita. Você diz amém? Amém? Pois é, irmãos. É aí que se paga o preço. O que nós ouvimos no domingo? O que Jesus disse numa simplicidade? Só aquele pedacinho final, quando Jesus disse, não é? Mas falo, ou seja, eu falo como o Pai me ensinou. Eu não falo o que eu quero, nem o que eu queria, nem o que... Esqueço o que eu queria, esqueço a minha vontade. Falo como o Pai me ensinou. Irmãos, os ensinamentos de Jesus fazem com que nós atuemos no campo espiritual sem sermos atingidos. Satanás, ele cria uma ponte entre o maldizente e o que rebateu. Já foi criada uma ponte. É como eu falo sobre o invejoso e o invejado. Se não houvesse o invejoso, não haveria o invejado. Não haveria o invejado porque não houve invejoso. A partir do momento que houve a inveja, criou-se uma ponte. O invejoso e o invejado. Daria uma ponte e quem gosta de andar em cima dessa ponte é Satanás. São os demônios. Por isso que o Espírito Santo alerta bastante na Bíblia para que os filhos de Deus não tenham inveja de ninguém nem de nada. Você vê que foi o próprio Davi, o rei Davi, que falou: não tenhas inveja do pecador. Quando ele prospera, seus negócios aumentam e tal, e tal, e tal. Aí diz assim, olha. Então, nós temos os ensinamentos de Deus para trabalhar o nosso espírito, a nossa mente, a nossa vida. E nós temos que estar atentos ao mundo espiritual. Não havendo lenha, o fogo vai se apagar. Mas eu vou ficar calado? Ficar calado é pouco. Presta bastante atenção, porque nós vamos agora num dos maiores ensinamentos de Jesus. Quando alguém falou mal de você. O que eu devo fazer? Bom, primeiro, o coração tem que estar limpo, não pode se inflamar. Essa é uma parte que tem que ser muito trabalhada. Será que já aprendemos isso? Esvazio-me de mim mesmo. Paulo disse, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Para muitos cristãos, isso é viver despersonalizado. Não é. É renúncia ao eu. É uma renúncia ao próprio eu. Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vivemos um mundo espiritual. Temos a consciência de que a nossa pátria é o céu.
de que aqui na terra é passageiro, mas são as nossas obras daqui da terra que vão nos acompanhar? Temos a consciência de que aqui na terra que devemos combater Satanás e seus demônios? E que as nossas armas são espirituais? A bondade é uma arma, a benignidade é uma arma, a mansidão é uma arma, o silêncio em muitos momentos é uma arma poderosa. Quando se fala em guerras espirituais e armas contra Satanás, todo mundo só pensa em berro, sai daqui, sai dali, está amarrado e não sei mais o quê. E aí muita gente se perde. Não havendo lenha, o fogo se apaga. O diabo está usando um dos cônjuges para atacar o outro. Esse outro está deixando Jesus de lado, está agindo na carne. Agindo na carne, está jogando lenha na fogueira do demônio. O demônio está usando, está atuando, e não tem quem enxergue o mundo espiritual. Por isso a armadura. E aí? Então vamos lá. O que fazer quando a gente escuta que alguém soltou a língua em cima da gente? Vai lá em Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus capítulo 5, versículo 44. O que diz o versículo 44? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Dá uma paradinha, você já pegou o ponto-chave. A primeira ordem de Jesus foi: ame o seu inimigo. Difícil, pastora. Difícil para quem não tem entendimento. Quando uma pessoa é usada contra outra, irmãos, quando uma pessoa vai contra outra, ela está sendo uma ferramenta. Ela está sendo usada. Ela está sendo monitorada. Se Jesus voltasse naquele momento, ela está no céu ou no inferno? Ah, então ame o seu inimigo. O zelo que se tem pelas almas é o amor que se demonstra ao Criador. Bendizei os que vos maldizem. Bendizer, falar bem de quem fala mal de mim. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu não vou ser hipócrita. Não é hipocrisia, irmãos. É mandamento de Jesus. É entendimento. Há pessoas que são muito fracas e muito vulneráveis, tá? A qualquer esboço do inferno soprando no pensamento. Que tem de gente, todos nós sabemos determinados vocabulários que correm por aí. Não vi, não gostei. Que coisa mais idiota. Não vi, não gostei. Absurdo. Como pode dizer não vi, não gostei? Vou te dar um exemplo simples. Determinada fruta você nunca comeu. Aí eu ofereço a você e diz, não gosto não. Você já provou? Não. Então como é que você pode dizer que não gostou? Vocês estão vendo? Os costumes. Como isso se alastra e acaba virando cultura, é um absurdo. A forma de vida natural não serve para os filhos de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus, os cristãos, irmãos, vivem em primeiríssimo lugar o mundo espiritual. Nós sabemos, Jesus esclarece, Jesus disse, o diabo é o ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Ponto. Aí Jesus vem e fala de si mesmo. Eu vim para que tenham vida. Então eu vou ouvir Jesus e vou aprender os seus mandamentos
para que ele me abençoe. Ele veio trazer vida e vida em abundância. O diabo rouba, mata e destrói. Quando Satanás cria uma ponte de maledicência, ele joga e quer colher. Ele joga e quer colher. Satanás anda com o balaio dele, esperando os frutos podres que possam ser jogados no seu balaio, no seu cesto. E tem muito cristão que cai nessa armadilha. É sério, é simples, fácil de entender, mas é forte, irmãos. Quando surge uma contenda, principalmente havendo injustiça, se tem uma coisa que mexe com os nervos de quem leva a vida a sério, é a injustiça. Ou por que falar mal de mim? Nunca fiz mal para ele ou para ela. Nunca desejei mal, nunca falei mal. O que é isso? Então não se percebe o mundo espiritual. Fomos lá em Provérbios 26, 20. E você observa bem. A lenha na fogueira está totalmente dentro do maldizente. Sem lenha, o fogo se apagará. Não havendo maldizente, cessará a contenda. Ou seja, o diabo não conseguiu mais colher, então ele não recebeu alimento. As contendas alimentam demônios. É preciso que o cristão aprenda isso. Às vezes uma pequena encrenca entre uma nora e uma sogra, dependendo de quem ficou magoado, vai tocar naquele assunto. Toda vez que tocar naquele assunto, o demônio que provocou o fato está ali do lado, para receber aquele alimento. Essa contenda não vai parar. De repente termina lá na frente numa explosão, numa inimizade, num ódio, e cadê o céu? Aí vem o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo e coloca dentro de 10 classes os que não vão entrar no céu. E dentre o grupo das 10 classes está o grupo dos maldizentes. Quem já leu isso? Maldizente não entra no céu. Você acha que o diabo não fica desesperado para colher do cristão uma maledicência contra alguém, ainda que pareça uma coisa justa? Pastor, isso é muito duro. Duro. Eu acho que duro vai ser o dia do juízo para quem não levou Jesus a sério, se teve oportunidade de aprender dele. Jesus disse: aprendei de mim. É uma questão, irmãos, de busca e de crescimento espiritual, mas de querer. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Tá bom. Você descobre que um vizinho seu vai no cemitério fazer bruxaria, macumba com víscera de defunto para te matar. Você é de Jesus. O que você deveria fazer por ele? Orar. Mas aí você fica com raiva dele. E quando alguém vem e te conta alguma coisa, você solta a língua de raiva. Infeliz, desgraçado. Porque você está enchendo o cesto do diabo com as suas palavras. São frutos saídos da sua boca. Do fruto da boca de cada um comerá o seu ventre. Lembra disso? O mundo espiritual é sério, pessoal. O mundo espiritual é sério. Se Satanás consegue um maldizente e um rebatente, joga e rebate, a ponte está criada. Quem vai andar nessa ponte são os demônios. Então o Espírito Santo vem e diz: não há... para de jogar lenha e alimentar a fogueira do inferno. Para de falar mal e a contenda vai acabar. Tá bom. Somos observados dia e noite. Dia e noite. Ai, pastor, eu não quero viver assim. Irmãos, olha só. A gente vai guardando a palavra no coração, lendo, ouvindo, meditando. E isso acaba sendo uma coisa normal para a gente. Tranquilamente normal. Para quem não está acostumado com a palavra, acha um absurdo. Mas para quem está acostumado, já ouviu, então é simples. Por quê? Guarda o meu coração. A boca do justo é manancial de vida. Mas pastora, não é bem assim. Jesus sabia o que estava fazendo. Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem.
Quando o diabo quer, irmãos, enfraquecer um profissional, ele consegue, por exemplo, uma ferramenta, um ser humano, que sirva para ele de ferramenta para atacar o trabalho desse profissional. Olha, eu escutei o chefe falar, está gostando do teu trabalho não. Aí o outro colega, e o colega fomentou lá. O que o diabo quer? Ele quer a contenda, mas ele quer levar lá para o fundo o profissional, que não creia na sua própria capacidade. Satanás é mestre em fazer isso, irmãos. Satanás é bandido, ele encontra pessoas para tudo. E o verdadeiro cristão tem que aprender de Jesus e ter compaixão de quem está errando. Que isso, pastora? Essa parte aqui é importante demais, irmãos. Isso aqui é importante demais, 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 demais. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 5. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Então, os primeiros 3 versículos explicam com clareza. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Dá uma paradinha? No Novo Testamento não existem sumos sacerdotes, tá, irmãos? O sumo sacerdote era do Antigo Testamento, apenas um, escolhido por Deus, um. E só podia entrar no Santíssimo Lugar para desempenhar o seu ministério uma vez por ano, oferecendo a Deus sacrifícios espirituais, que no caso eram os holocaustos dos animais, o sangue dos animais. Então ele fazia por ele, pela família, pelos outros sacerdotes, e os sacerdotes faziam pelo povo. Mas uma vez por ano ele fazia por todos. Nós não somos sumos sacerdotes. O único sumo sacerdote do Novo Testamento é Jesus Cristo. Isso está um pouquinho acima dessa leitura que você está fazendo, nós estamos fazendo, que é o finalzinho do capítulo 4. Tá? Agora, vamos lá. Não existem sumos sacerdotes no Novo Testamento. O único sumo sacerdote é Jesus Cristo. Sumo sacerdote eterno, único. Com um único sacrifício, salva o ser humano, garante a sua salvação eternamente e trabalha na vida desses que o recebem. Mas nós estamos aqui na terra representando Jesus. Ou seja, se nós oramos pelas pessoas, nós temos que fazer como Jesus fazia. Então ele diz aqui, nós devemos oferecer a Deus dons e sacrifícios. Mas como assim, pastor? Pelos pecados, pelos nossos e pelos dos outros. Exemplo, intercessões, orações. Muito bem, aí vem o versículo 2, olha comigo. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Pois, vamos lá, também ele mesmo está rodeado de... Está vendo, irmãos? Então, observa isso. Então, você ouviu que alguém em quem você confiava está soltando a língua contra você. Se você vai representar Jesus de verdade, se você quer a atenção de Deus e não quer errar, e não quer dar brecha para o demônio, tá aqui, o que você vai fazer? Você vai ter compaixão, vai se compadecer, amém? Ternamente, com ternura. Eita! Irmãos, Satanás, quando ele quer destruir pessoas, ele cria as suas estratégias. Ele elaborou muito bem os seus planos.
Pessoas não se encontram para se destruírem por acaso. Houve um planejamento. Satanás atuou. E quando há o conhecimento das pessoas, às vezes é um vizinho que persegue outro vizinho. Quantas vezes já ouvimos nos noticiários que briga de vizinhos por causa de besteira acabou em assassinato. Quem é de Jesus segue os passos de Jesus. Então tem um coração quebrantado para ter compaixão de quem está errando. Então vamos lá, versículo 2 de novo. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de... Agora vem o 3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Quando você ora, você abençoa as pessoas que te perseguem, você ora por elas. Quando alguém chega no teu ouvido, tá? Então vamos lá. Um colega em comum trouxe para você que o outro que você achava que era seu amigo, seu colega, soltou a língua contra você. E agora fazer o quê? Lembrar de Provérbios 26, 20. Não havendo lenha, o fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessará a contenda. E agora? Mas tem mais. Então já lembrei dessa palavra. Não havendo lenha, o fogo se apaga. Segura a boca. É difícil, o coração está fervendo. Educa seu coração. Guarda o seu coração. É aí que entram os ensinamentos fortes do Espírito Santo, dizendo sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda o seu coração. Você tem consciência que se Jesus voltar naquele momento, aquela pessoa vai para o inferno. Vou te contar um caso bem diferente desses fatos, dessas ilustrações que eu estou usando aqui, mas que serve nesse momento. Estávamos realizando um culto da família, não foi aqui no Irajá, e veio uma senhora, uma jovem mulher, e disse: pastora, vem cá, eu não sou de plástico, eu não sou boneco, peraí, eu tenho que seguir isso. Eu falei: o que eu preguei aqui eu mostrei na Bíblia? Mostrou. Eu falei: então agora a escolha é sua. Eu preguei sobre amai a vossos inimigos. O que estava acontecendo com ela? Uma amiga dela roubou o marido dela. O marido dela simplesmente a deixou para morar com a sua melhor amiga. E para pirraçar bastante, ele comprou um carro novinho e passava na mesma rua, foi morar na ponta da rua. E ele passava na porta e a outra do lado, no banco do carona, que seria o banco dela. Ela está fervendo com o que ela ouviu e disse: agora eu tenho que ser amiguinha dela. Falei: enquanto você alimentar esse ódio dela, você está alimentando a fogueira do inferno na paixão deles. A hora que você entender as coisas espirituais, não entendo assim, eu sou crente, eu sou evangélico, mas eu... Falei: a senhora quer a solução? A senhora veio aqui fazer o quê? Quem está dizendo para a senhora ame o seu inimigo não sou eu. Eu não escrevi. Quem sou eu, pobrezinho? Eu não escrevi nada na Bíblia. Abra sua Bíblia. Leia Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Pastora, é muito duro. É muito duro. Aí falou, chorou. Eu estou só escutando e vendo o cenário. Quando ela acalmou, que botou tudo para fora. Sim, mas antes de acalmar, ela disse assim: ela está no bem bom e eu aqui, ó, andando a pé, pegando ônibus. O marido é meu. Ela está fez assim, ó, botou o dedão na axila, deu uma balançada, está no bem bom, e eu aqui. Quando ela deu espaço, eu falei: me responda uma pergunta. Ela disse: o quê? Eu disse: se Jesus voltasse nesse momento,
Quem iria para o céu e quem iria para o inferno? Baixou a cabeça. Eles dois, é claro. Falei, estão no adultério. Ela disse, ai meu Deus. Falei, começou a pensar? Então agora você entendeu? Então começa a orar pelos dois. E aí? Começa a orar pelos dois. Pastor, ela solta a língua em cima de mim, porque ela vivia dentro da minha casa. Falei, tá vendo? Olha aí, olha aí, olha aí. Falei, quando você ouvir, você se cala. Mas pastora, ela é uma vítima de Satanás, vítima de uma paixão. Então você diz, não, vou orar por ela. Mas pastora, ela teria que dizer, ela foi enganada por uma paixão. Não havendo lenha, não havendo maldizente, você será contente. Não deu 6 meses, ele estava arrependido, pedindo perdão para ela, casamento reconstruído. E, infelizmente, né, uma amizade que não deveria ter chegado ao ponto que chegou. Bom, enfim, somos muito observados, muito. E Satanás não perde uma oportunidade de fomentar na cabeça pensamentos contra maldizentes. Porque se não vigiar o coração, ele ferve. Se não vigiar o coração, ele vai ferver. Então nós vamos a uma parte muito delicada. Vamos lá em Eclesiastes, capítulo de número 10. Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20. Vamos juntos? Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico. Porque as aves dos céus levariam a voz, e o que tem asas daria notícia. Esquece o rei, porque isso aqui refere ao tempo de monarquia. Nós não vivemos em monarquia hoje. Então coloca aqui o ser humano em si. E o rico? Normalmente os ricos são pessoas, não propriamente endinheirados, mas muitas vezes ricos do orgulho, da vaidade, da arrogância, seja lá quem for. Quando uma pessoa começa a atacar outra, irmãos, é porque ela se sente superior à outra. Se tem um sentimento que é maligno, tenebroso, que é uma fonte desgraçada, infeliz, é uma fonte maligna para soltar muitos outros sentimentos, é o orgulho. A pessoa que é orgulhosa, ela normalmente não identifica que ela é orgulhosa. Então ela se sobrepõe sem perceber que está humilhando as outras. Então isso às vezes acontece entre marido e mulher, isso é terrível. Entre parente e parente, entre vizinhos, entre colegas, entre amigos. E é preciso que o cristão seja realmente espiritual para agir dentro da palavra. Dentro da palavra. Então, falou mal de você. Bom, a ordem de Jesus é bendizer os que vos maldizem. Fala bem de quem falou mal de você. Fala bem de quem falou mal de você. Mas, pastor, eu vou ser hipócrita. Não. Jesus disse, eu falo, mas falo como o Pai me ensinou. Se souber guardar o coração e falar como o Pai ensina, vai agir como criança de coração limpo. Foi o que Jesus falou. Ele pegou uma criança no meio de uma multidão, colocou bem na frente da multidão e apontou para aquela criança como exemplo de inocência, de pureza, de simplicidade. Irmão, se o cristão não tiver compaixão de quem erra, então ele não pode representar Jesus. Como é que ele vai orar? Pior ainda, não reconhece que também erra. Esse é o orgulho. Então, quando alguém só vê a falha do outro e não reconhece que é falha, está fora do contexto. Observa, talvez você diga assim, mas como é que esses espíritos vão saber do que eu estou pensando? É tão fácil, irmãos. Quando o cristão não vigia o capacete da salvação, vai ter pensamentos dentro da palavra, pensamentos bons,
a flecha, o dardo do diabo vem. Falou isso de você. Você está vendo? Não vale nada. Olha lá. Coração está fervendo. Coração está fervendo. Quanta gente que é de Jesus já caiu em contenda. Já caiu em situações seríssimas por alimentar isso dentro de si. Irmãos, o diabo não é bobo. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Se ele quer jogar uma nora contra a sogra, uma sogra contra a nora, se ele quer jogar um irmão contra outro, se ele quer jogar um vizinho contra outro, ele tem essas armas, irmãos. O cristão tem que perceber que tudo é espiritual. Satanás quer atingir os filhos de Deus. O mundo, ele atua. O mundo, nós vimos semana passada. Por isso que eu digo, não canse de ouvir. Tem gente que é tão inocentezinha, irmãos, ou então, não sei como classificar. Não, eu não tinha Jesus, mas o diabo nunca me tocou, o diabo nunca influenciou a minha vida. Como, gente? Se o próprio Espírito de Deus colocou na Bíblia que as potestades dos ares, as potestades do ar, da atmosfera, atingem toda a raça humana, incluindo nós, antes de aceitarmos a Jesus. Marca essa página aqui que a gente volta aqui. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Lá em Efésios 2, lembra de semana passada? Efésios 2. Semana passada nós demos uma parte disso aqui. Efésios 2. Então vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, desde o pecado de Adão. Então nós fomos vivificados em Cristo. Passamos a existir para Deus como filhos. Em que noutro tempo andastes, outro tempo, segundo o curso deste mundo. Sim, vivíamos conforme a sociedade, conforme o que aprendemos, não é, dos nossos pais e assim. Segundo o príncipe das potestades então principados do ar influenciam no comportamento humano. O que mais? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Porque nós já não estamos em desobediência. Quem aqui aceitou Jesus diz amém. Amém. Quem se batizou nas águas diz amém. Amém. Quem leva a palavra a sério diz amém. Amém. Meu irmão. Se eu aprendo um mandamento, entendo no meu coração, coloco logo em prática, passo a obedecer, então eu não sou mais aquela pessoa desobediente que estava dominada por qualquer força do ar. Escutava que alguém falou mal, logo rebatia com a língua e ficava com raiva. É outro tempo, não. Não temos que lutar contra a carne e sangue. Olha aí o não. Olha o não sendo trabalhado com tranquilidade. Não. Olha, a velha criatura. Logo alguém diz isso, não diz? Olha, se fizesse isso com a velha criatura, eu já ia tomar satisfação. Não era assim? Só que esse tempo já ficou para trás. Então, observa aqui que tem o antes aqui. Esses 3 versículos, irmãos, são uma base, um fundamento tremendo para o cristão entender por que ele tem que agir como Jesus. Para não dar esse espaço para demônio nenhum, principalmente essas forças dos ares, tá? E as pessoas não têm noção de como atuam na humanidade. E se essas forças pudessem, também continuariam influenciando os cristãos. Você pensa que ele não dá uma jogadinha? Ele não jogou com Jesus? Você é filho de Deus mesmo? Olha a dúvida, você é filho de Deus? Se tu és filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. Olha a sutileza para fazer Jesus obedecê-lo. Olha a sutileza do bicho. Se tu és filho de Deus, que pai é esse que te deixa aí 40 dias com fome? Jejuando 40 dias, que pai é esse? Se você é filho de Deus, manda logo essas pedras se tornarem pães. Eu sei, se você é filho de Deus, você é cheio de poder. Então, olha só, a dúvida e o orgulho. Você não é filho de Deus? Manda essas pedras se tornarem pães. Fabrica pães aí, ou seja, bota teu poder em ação. Uma vez um cidadão falou para mim assim: vocês da Igreja da Graça, tudo é milagre, milagre, milagre. Vai lá na minha casa,
Tira minha sogra lá, que está lá, na cadeia de rodas. Se ela sair da cadeia de rodas, eu me converto a esse Jesus. Eu disse, amigo, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não estou entendendo. Eu falei, você quer obrigar Jesus a curar sua sogra? Desafiando a igreja? Entenderam? Provocação. Você acha que Deus ia atender por causa do orgulho dele? Ele colocar Jesus em xeque? Estamos entendendo? Então, volta e lê comigo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasteis, segundo o curso deste mundo. Dá uma paradinha. Ah, se fosse em outro tempo, eu ia lá tirar satisfação. Esse tempo já foi. Nasceu uma nova? Isso. E Jesus disse, aprendei de mim que sou manso. Ah, agora é que é hora de dar os frutos. É aí que entra o mundo espiritual. É aí que na prática nós demonstramos quem nós somos. Se somos novas criaturas, se somos aquela velha criatura. A velha criatura não suportaria. A nova criatura tem um coração cheio de paz. Tem compaixão. Se compadece dos ignorantes e errados. Porque ele também sabe o quanto viveu errado. Tranquilo até aqui? É sério. Muito bem, vamos lá então. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos... Vou lá tomar satisfação. Ué, mas não tem aqui o antes. Entre os quais todos nós antes... Vamos lá, fala antes. Quem aqui antes de ter o entendimento da palavra, ter Jesus no coração, era pavio curto? Levante seu braço aí. Eu não tinha nem pavio. Vamos ler de novo, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos... E éramos por natureza filhos de quem? Filhos da ira. A ira é um sentimento que leva à explosão. Quer dizer que a ira era a nossa mãe. É, ela que nos educava, que nos ensinava. Nos deseducava. Como os outros também. Tá bem claro isso aqui? Tá bom. Então vamos lá. Aí, alguém te fez muita injustiça, soltou a língua em cima de você, e você está tentando ser cristão. Você está tentando ser cristão, mas o teu pensamento está a 1000 por hora. Você tem capacete? O que está trabalhando dentro da cabeça? As flechas, os dardos inflamados? Vai lá, faz isso. Fala aqui. O marido botou a esposa lá embaixo. Deixa ele chegar. Pá, pá, pá. A cabeça está cheia de flecha inflamada do diabo. Tá pensando. Tá bom. Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. Então vamos voltar lá agora. Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. Vamos de novo? Vamos agora? Vamos juntos? Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei. Dá uma paradinha. E se no lugar da palavra rei aqui for o marido? E se for a esposa? E se for o chefe? E se for o vizinho? Deus está dizendo o quê? Não amaldiçoe. Bandidão. Não, Deus está dizendo não. Deus está dizendo, vamos lá, Deus está dizendo, não temos que lutar. Aí é que entra esse não. Não lute contra a carne e sangue. Ou seja, o diabo quer de você um comportamento mundano. O diabo quer que você tome uma atitude que vá contra a palavra de Deus. O diabo quer encher o cesto dele, não é? Com os seus frutos, vamos lá, podres. Então, continuando. Vamos lá. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei. Nem tampouco no mais interior da tua o quê? Recâmara é o quarto. Você está sozinho no seu quarto, está bufando. Porque alguém falou muito mal de você.
Alguém soltou a língua em cima de você. Você está no quarto, mas está bufando. Deus está dizendo, nem no mais interior do teu quarto, da tua recâmara. Era lá o quarto do rei. Deus está dizendo, você está pensando que você está sozinho aí? O que nós estamos estudando? Potestades? Você acha que potestade do ar não atravessa telhado? Não atravessa parede? Não atravessa concreto? Então, observa. Está alimentando o espírito do ar e não está percebendo. Então, continuando. Então, nem no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz. E o que tem asas daria notícias? Quer dizer, o que tem asas? Pastor, não são só os anjos de Deus? Não, irmãos. Demônios também voam. E aí? Então ele vai comunicar com o chefinho dele, que já tem um plano, porque a fogueira do inferno está sendo o quê? Alimentada. Irmão, se o cristão levar isso a sério, ele vai se consagrar e pedir, Senhor, me ensina. Ele vai ler, estudar e meditar para deixar tudo isso para trás e fazer exatamente como Jesus ensina e Jesus manda, para que o diabo não tenha espaço nenhum. Então vamos agora aos desconhecidos. Tá bom. Uma fechada na estrada, um carro arranhado, e sai de dentro do carro arranhado alguém muito furioso, com uma arma na mão, e mata quem arranhou o carro. Um esbarrão do carro. Caramba, mas se conheciam nunca. Desconhecidos, sim. Satanás sabe quem é orgulhoso, quem é pavio curto, e está também, tem potestade do ar sobre aquele pobrezinho que na hora do desespero pede a morte, está revoltado com a vida. Então um está debaixo de uma potestade que está pronto para matar, e o outro está debaixo de uma potestade que está pronto para concluir o plano daquele. Que isso, pastora? Olha, irmão, se não estivesse em Efésios 2, eu não falaria isso, mas você leu. Se não tivesse esse Eclesiastes 10, 20, nem no mais interior da tua recâmara amaldiçoes. Não amaldiçoa ninguém. Não amaldiçoa. Porque as aves do céu levariam a tua voz. O demônio vai falar com a pessoa? Não, ele vai se comunicar com outro demônio. Pessoas são monitoradas por espíritos dos ares, porque o diabo quer uma brecha. Se ele quer levar um casamento à destruição, ele tem que criar alguma coisa. Começa com uma pequena contenda, as contendas crescem. Bate, rebate, bate, rebate. Lenha na fogueira, lenha na fogueira, lenha na fogueira. Explosão, acabou. Pastora, tudo que eu preguei aqui eu mostrei na Bíblia? Tudo que eu estou pregando eu estou mostrando na Bíblia? Então, antes éramos, pessoas naturais, que andávamos segundo o que nós aprendemos dos pais, da sociedade em si, questões culturais. Agora nós aprendemos de quem? De Jesus. Satanás existe e atua violentamente com os seus principados, potestades, ou seja, forças dos ares, que querem roubar, matar e destruir. E essas potestades vão jogar os outros, que são as hostes espirituais da maldade. A palavra hostes se refere a exércitos malignos. É bom olhar para a palavra. Quando você ouvir falar que alguém falou mal de você, abre a boca e diz, fulano é gente boa. Não pensou no que falou, desvia o assunto no ato. Que isso, pastora? É melhor atender. Curva a sua frente. Pai, muito obrigada. Não havendo lenha, o fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessará a contenda. Ah, Pai, quanta gente hoje está amargando atrás da cela, dentro da cela de um presídio, porque não suportou o que ouviu.
ou o que viu. Atitudes impensadas, monitoradas por forças malignas dos ares. Mas o Senhor ensina tudo. Nosso Deus, muito obrigada. Não é por acaso que o Senhor diz que só os limpos de coração verão a Deus. E o Senhor ensina e manda e diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nosso Deus, muito obrigada. Pai, para o mundo isso é loucura, porque quando marido e mulher um ofende o outro, aquele que se cala parece que ficou por baixo, que foi humilhado. Mas não, Senhor. Não havendo lenha, o fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessará a contenda. O diabo não vai conseguir levar adiante o seu plano. E assim, Senhor, o cristão vai em frente nos caminhos planos do seu coração, com tranquilidade, debaixo dos teus olhos, seguro pelas tuas mãos. Nosso Deus, agradecemos, Pai, porque sabemos que a lei do Senhor principal é o amor. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Nosso Deus, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Valeu, Jesus. Glória a Deus.